Oi, pessoal, tudo bom? Nós somos estudantes do último ano de fisioterapia da Unip e hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre o Covid-19 no pós-alta hospitalar. O Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. A Organização Mundial da Saúde declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto da doença causada pelo Covid-19 constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. O Brasil é um dos países com transmissão comunitária da Covid-19 e confirmou mais de 114 mil casos e mais de 7 mil mortes pela doença até a tarde do dia 5 de maio de 2020. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de um novo tipo de coronavírus, que não havia sido identificada antes em seres humanos. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus estão por toda parte. Eles são a segunda principal causa de resfriado comum, e até as últimas décadas raramente causavam doenças mais graves em humanos do que o resfriado comum. O contágio do novo coronavírus se dá pelo contato de pessoa para pessoa, estando doentes ou que podem estar assintomáticas, pelas gotículas de saliva e de secreção disseminadas pela tosse. Quando não protegidos, o vírus circula pelo ar, infectando mais pessoas. O vírus aumenta em ambientes fechados e aglomerados e de má circulação. Também se dá ao levar a mão na boca, nos olhos e no nariz, onde o vírus tem contato com as mucosas, depois do indivíduo tocar em estruturas contaminadas. O quadro clínico da Covid-19 apresenta os seguintes sinais e sintomas: febre acima de 37,8, tosse, dispneia, que é caracterizado como sofrimento respiratório, falta de ar, mialgia e fadiga, sintomas respiratórios superiores como coriza, sintomas gastrointestinais como diarreia, sendo geralmente mais raro. O quadro clínico é típico de uma síndrome gripal e pode variar desde sintomas leves ou assintomáticos, geralmente comum em crianças, jovens e adultos, até uma apresentação grave, evoluindo para uma insuficiência respiratória. A maioria dos casos em que houve uma evolução rápida da doença são em pacientes com patologias pré-existentes, como diabetes, hipertensão arterial, câncer, idosos e doentes respiratórios. As alterações nos exames complementares mais comuns são infiltrados bilaterais em imagem de tórax, linfopenia, aumento da proteína C reativa no hemograma, e a doença apresenta fundamentalmente complicações respiratórias, como pneumonia, síndrome da angústia respiratória aguda, conhecida como a SARA. Para prevenir o Covid-19, devemos lavar as mãos frequentemente por um tempo de 20 segundos ou higienizá-las com álcool em gel, cobrir sempre o nariz e a boca com um lenço ao tossir e espirrar. Ao ser necessário sair de casa, utilizar máscaras e não tocar no rosto, retirando apenas após voltar e ter higienizado as mãos. Pelo elástico na parte de trás da orelha, manter 1 metro de distância para evitar contato próximo. Ao retornar à residência, retirar sapato e roupas, lavar separadamente com água e sabão e se higienizar antes de ter contato com alimentos e familiares. Higienizar os móveis com álcool 70 ou produtos de limpeza como alvejante e detergente. O chão com uma solução que contenha misturado água sanitária em água, de suma importância em lugares muito tocados, como maçaneta, caneta, entre outros. Ao apresentar qualquer sinal e sintoma de resfriado e se não estiver se sentindo bem, evitar sair de casa. Importante ressaltar que o melhor método de prevenção continua sendo o ato de ficar em casa. Portanto, se houver a necessidade de sair, tomar todas as medidas cabíveis, de preferência as pessoas que façam parte do grupo de risco, evitar ao máximo se expor ao risco de contaminação, seguindo o isolamento social. O objetivo dos exercícios é a recuperação da aptidão física, a melhora da falta de ar e a prevenção da perda de massa muscular, dando uma maior importância aos músculos respiratórios e do tronco. Os pacientes mais graves que apresentam disfunção respiratória devem receber tratamento de reabilitação respiratória domiciliar, a fim de recuperar as capacidades pulmonares. Para esses pacientes, são indicados exercícios de conscientização da respiração diafragmática, onde o paciente posiciona as 2 mãos sobre o abdômen e respira normalmente, porém, de forma com que suas mãos se elevem durante a inspiração e se deprimam durante a expiração, a fim de trabalhar e conscientizar a musculatura diafragmática, que é responsável pela respiração. Outro exercício que é indicado para esse paciente é a inspiração fracionada, onde o paciente é orientado a realizar uma inspiração seguida de uma pausa e assim sucessivamente,
até alcançar toda a capacidade pulmonar, a fim de expandir ao máximo os pulmões e recuperar as áreas afetadas. Não podemos nos esquecer também dos exercícios aeróbicos de baixa intensidade, como uma caminhada leve pela casa, subir e descer degraus, pois também ajudam a recuperar as capacidades pulmonares, além de restabelecer a força muscular respiratória. Dos problemas respiratórios, sabemos que quem passa muito tempo em uma cama hospitalar está propenso à perda de massa muscular. Pacientes sentirão fraqueza e os músculos precisarão de tempo para se fortalecer novamente. O desenvolvimento de fraqueza generalizada é uma complicação recorrente em pacientes admitidos em uma unidade de terapia intensiva. O sistema musculoesquelético é projetado para se manter em movimento. São necessários apenas 7 dias de repouso no leito para reduzir a força muscular em 30%. A reversão do repouso prolongado, bem como as consequências do imobilismo e a manutenção da função física, se dá principalmente com a atuação fisioterapêutica através da realização de exercícios. A cinesioterapia é a terapia do movimento que visa a reabilitação funcional. Ela tem como objetivo prevenir, eliminar ou diminuir os distúrbios do movimento e função, através de atividades para minimizar os efeitos do imobilismo, corrigir a ineficiência de músculos específicos ou grupos musculares e reconquistar a amplitude normal do movimento de cada articulação. Os exercícios musculares podem ser combinados com exercícios aeróbicos e não precisam necessariamente de equipamentos de academia para serem realizados. O interessante em exercícios de fortalecimento é que são usados geralmente pesos mais leves, com poucas séries e mais repetições. Deve-se usar movimentos planejados, começando com o estado funcional atual do paciente e com o objetivo de retorno à funcionalidade anterior. Usar uma variedade de técnicas de mobilidade, como elevação de cabeceiras, amplitude de movimento, mudanças de posição, exercícios resistidos, treino de equilíbrio e deambulação. Somado a isso, é realizado por parte do fisioterapeuta um plano de tratamento específico para suprir demandas específicas de cada paciente, a fim de recuperar sua função física perdida durante o período na UTI. Foi o nosso trabalho, muito obrigada por assistir e também muito cuidado com o Covid-19.